Eu queria dar hoje boas-vindas à Ana Vitória Ladeira. Ela é cientista de dados, ela é graduada em Inteligência Artificial e Ciência de Dados pela Universidade de Maastricht, na Holanda. Está fazendo mestrado de Ciência de Dados para a tomada de decisão e trabalha como especialista em Inteligência Artificial na Defium e é consultora na Nutec. Instituto Nutec. Eu conheço a Ana o quê? Desde os 17? Que loucura. O seu som está um pouquinho mais baixo, Ana, então não sei se é para chegar mais próximo, botar o microfone mais próximo. Deixa eu chegar um pouco mais próximo aqui. Maravilha. Então, obrigado. A Ana foi muito gentil de se juntar. A gente já tinha discutido a ideia de falar de inteligência artificial e eu acho que os eventos, especialmente com a eleição americana e outros, acho que trazem isso aí até um pouquinho mais de relevância do que era antes, né? E vamos lá. Então é isso, Ana. Você tem a palavra, nos dê um pouco do seu background, de onde você veio, depois a gente entra nas questões técnicas. Beleza, gente. Boa noite. Estou feliz aqui de estar falando com vocês hoje. Eu adoro falar da minha área, ao contrário de vários colegas de emprego, eu gosto de falar com as pessoas e eu gosto de explicar o que a gente faz. Como o Leb falou, eu moro na Holanda. Eu fiz meu bacharel e agora estou terminando meu mestrado aqui na Universidade de Maastricht. Eu sou uma pessoa meio workaholic, eu sempre trabalhei em paralelo com os meus estudos. Nasci e morei em Brasília até 5 anos atrás, quando eu me mudei aqui para a Holanda. Eu mudei para cá especialmente porque eu queria estudar ciência de dados e inteligência artificial. Mas o que é ciência de dados e inteligência artificial? O que é que faz um cientista de dados? Tem muitas definições, gente. A gente na indústria mesmo não fechou o que é exatamente o que faz um cientista de dados. Mas tem mais ou menos 3 arquétipos que a gente fala a respeito na indústria. A primeira coisa que você pode pensar quando você pensa no cientista de dados é alguém que faz gráficos, que olha para dados de empresas, dados de quantos produtos a gente vendeu, quem são nossos clientes. Tá dando para ouvir, gente? Ele diz que quando você se move, a voz aumenta. Não sei o que Estranho. significa. Chegando mais perto aqui um pouco, ver se melhor. Quando você vê um cientista de dados, você pode parar para pensar numa pessoa que faz os gráficos, olha para os dados. Isso é realmente uma das interpretações do papel. É alguém que interpreta os dados de um negócio, de instituição, e ajuda na tomada de decisões, ajuda a visualizar processos. Isso é um dos chapéus que a gente pode usar. Outro chapéu comum que as pessoas costumam pensar é o que a gente chama de engenheiro de dados, que é o digievolução do administrador de base de dados que a gente conhece. É o cara que ajuda a setar toda a parte de infraestrutura, de onde você armazena, servidor, como é que as pessoas acessam. E isso hoje em dia está virando um emprego à parte, que a gente chama de engenheiro de dados. E você tem o terceiro tipo, que é o meu tipo de cientista de dados, que é um profissional especializado em ciência de dados e inteligência artificial e métodos para fazer todas essas coisas. E ajudar negócios, instituições a aplicarem esses métodos, porque são coisas inovadoras e ainda estão sendo adotadas pela população em geral. Eu gosto de brincar que a ciência de dados é a filha bastarda da estatística com a ciência da computação. A piada comum que a gente fala com cientistas de dados é que a gente sabe mais estatística do que um programador e a gente sabe mais programação do que um estatístico. E a gente usa esses 2 chapéus e esse chapéu de também colaborar com as pessoas que a gente chama de especialistas de negócio, que são os experts no assunto que a gente vai estar tratando. Então, por exemplo, eu mexo com uma parte da inteligência artificial que a gente chama de processamento de linguagem natural, que é como é que você coloca um computador para entender o que uma pessoa está falando. Os computadores são muito bons em verem que caixinha você marcou, mas eles não são tão bons. Eu até
pouco tempo atrás, eles não eram tão bons em entender como a pessoa está digitando. Isso deu uma mudada mais recentemente. A gente está vendo mais tecnologias que entendem o que a gente chama de linguagem natural. Por que não engenheiro de dados? O termo que a gente usa para engenheiro de dados, especificamente, é para a pessoa que faz a infra. É a pessoa que seta as bases de dados, que permite que os nossos algoritmos rodem nesses dados e que eles sejam servidos de volta. A gente chama de cientista de dados porque a gente está constantemente fazendo experimentos. A gente usa metodologia científica. Por exemplo, uma das perguntas comuns que a gente usa... Uma das perguntas... Tá melhor agora? Tá menos abafado? Ah, sim, muito melhor. Muito melhor. Tá bom. Uma das perguntas comuns que a gente começa a responder como cientista de dados é que, por exemplo, se você tem duas versões da mesma propaganda, qual funcionou melhor? Você precisa estabelecer isso como um experimento científico. Você tem uma hipótese, você recolhe dados que falam essas pessoas reagiram melhor, essas pessoas clicaram mais, essas pessoas clicaram menos, e por aí vai. E você usa rigor estatístico e métodos estatísticos para isso. Então... Ok, só rapidinho. A Elga perguntou qual a diferença de cientista de dados para cientista de informação? O cientista de informação pode se referir a muitas coisas. Você tem o pessoal da biblioteconomia que mexe com a arquitetura da informação. Não sei se vocês conhecem o pessoal do CEPAI na UNB, que se preocupa em como organizar a informação. Eu sou uma pessoa que usa dados para fazer coisas úteis. Então, no meu caso específico, eu uso dados para tomada de decisão. Eu quero fazer o design de algoritmos que tomem decisões automatizadas para ajudar. Depende do emprego. Eu tenho um projeto agora que mexe com como é que você extrai automaticamente partes de um processo penal, por exemplo, para ajudar advogados a tomarem decisões. Ou no emprego que eu tenho aqui na Holanda, a gente tem vários conteúdos de hábitos saudáveis, melhoria de qualidade de vida, como é que você usa exercício de respiração para se acalmar, como é que você começa a se exercitar e coisas assim. E eu também faço design de algoritmos que recomendam o conteúdo certo para as pessoas certas. Então, se alguém precisa se exercitar, eu preciso que esse algoritmo identifique isso através das interações com o cliente e recomende o conteúdo certo. Então, eu não estou preocupada com os dados. Eu estou preocupada com os dados na medida que eles estejam limpos, mas eu estou interessada nos padrões que estão nos dados. Eu imagino que um cientista da informação está preocupado com outros aspectos disso tudo. Apesar do que, no meu bacharel, a gente chamava de engenharia do conhecimento. É um dos poucos programas antigos de data science e coisa assim, e ele existe desde que antes de data science chamar data science, então eles chamavam de engenharia do conhecimento, e o programa recentemente mudou de nome para inteligência artificial e ciência de dados. Ok, mas assim, você era criancinha, vamos voltar. Você viu o Exterminador do Futuro e você falou, eu quero ajudar a programar esses robôs? Como é que foi? Sempre tive um charme com as inteligências artificiais malignas, mas não, eu sempre gostei de matemática. Tem muita matemática no meu trabalho, mas eu não tinha a menor ideia do que eu queria ser quando crescer. Eu achei que eu ia saber quando chegasse a hora de eu me inscrever na universidade, mas eu não sabia. Mas eu gostava de matemática, eu acabei indo para engenharia de computação, e eu não tinha a menor ideia de que eu queria mexer com inteligência artificial. Até que eu tive a oportunidade de trabalhar num estágio no Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, aí em Brasília, que é um órgão anexo ao MCTI, e a gente faz avaliação de política pública na área de ciência e tecnologia. Falo que a gente faz porque eu ainda faço consultoria para ele de vez em quando, mas eu não estou mais na instituição. Mas eu trabalhei com um método específico de ciência de dados, isso
Eu gostei. No meu trabalho é como se eu estivesse resolvendo quebra-cabeças o tempo todo. Como é que eu resolvo problemas com essas ferramentas que eu tenho, que são ferramentas diferentes do que um programador consegue fazer geralmente. Estou tentando ajustar o áudio de novo. É. Não, mas tá melhor, Ana. Melhor não mexer, não. Tá bom. Essas ferramentas, que são ferramentas diferentes do que um programador pode fazer geralmente, do que o estatístico, do que... Enfim. E ajudar a resolver problemas. Então, eu acho muito divertido. Mas não, Vamos lá, como é que é o seu dia a dia? O que é a rotina do cientista de dados? Assim? então, as pessoas glamorizam um pouco a profissão de cientista de dados, né? Nós somos a profissão mais sexy do século, de acordo com as revistas por aí. Eu, quando olho no espelho, eu concordo, mas assim, a gente precisa... Eu passo muito parte do meu tempo limpando dados. Para algoritmos de inteligentes funcionarem, a gente precisa de dados limpos, consistentes e assim... Se a sua empresa diz que eles cuidam direito dos dados deles e que eles estão organizadinhos, eles estão mentindo para você. Eu não encontrei lugar nenhum que tivesse dados limpos. Então a gente passa muito tempo ok, isso está certo, tem valor faltando aqui, tem algum bug nesse formulário, isso está no formato que eu preciso, isso está vendo, isso leva parte do meu tempo. Parte do meu emprego, que é a minha parte preferida, é que eu sou a pessoa no meu trabalho que identifica soluções para problemas. Então, eu converso com os outros stakeholders da empresa, a gente tem... ciência de dados é um campo extremamente multidisciplinar. A gente está sempre colaborando com os especialistas de negócio. Então, eu converso. Eu já tive projetos no departamento de animação 3D da minha empresa. A gente colabora com os psicólogos e o pessoal que desenvolve conteúdo. A gente colabora com o pessoal do marketing. Então, eu estou sempre tentando identificar problemas que a gente pode resolver. Aí é aí que a minha experiência recente como aluna de mestranda entra, porque eu estou em sintonia com o que está sendo publicado e coisa assim, e eu tento trazer isso para a indústria. Então eu pego, a gente está resolvendo esses problemas assim na academia e a gente pode pegar esse método e esse outro algoritmo e usar para a gente, para resolver os nossos problemas. Então, a sua função é focar os recursos para tentar resolver o problema, né? E fazer as primeiras versões das soluções de problema. Então, eu não sou a pessoa que vai programar o que vai estar rodando no que a gente chama de ambiente de produção, no que está sendo servido direto para o cliente. Eu vou pegar uma amostra dos dados, eu vou fazer um protótipo, eu vou mostrar, olha, gente, se a gente aplica isso daqui nos dados que a gente tem, esses são os resultados. E aí eu vou colaborar com o engenheiro de dados e com outros programadores que entendem do sistema específico melhor, e a gente vai colaborar para colocar isso em produção. Entendi. Eu fiz vários eventos que envolvem muito Big Data, né? E sempre chave é a qualidade dos sistemas, se são relevantes, se você junta vários bancos de dados. Agora, assim, como é que é o processo de limpar? Você tenta formatar ou você sai apagando coisa velha? Como é que é esse processo, assim, para um leigo entender? Para um leigo entender. Então, vamos ver. Se eu estou tentando identificar fotos que tenham cachorros, eu quero ensinar o meu algoritmo a identificar cachorros. Eu vou usar esse exemplo mais vezes ao redor desse. Eu preciso pegar várias fotos do cachorro, eu preciso identificar a parte da foto em que está o cachorro, eu preciso cortar, eu preciso ver. Nossa, essa foto de cachorro tem uma foto com a cabeça de outro cachorro. Será que eu posso usar isso? Ah, não, descarta. Se eu estiver mexendo com texto, com formulário, a pessoa submeteu o formulário, mas está faltando dado. A gente não tem a idade de alguém, de um dos nossos clientes. Como é que a gente faz para estimar isso? O que é que a gente faz?
tem um formulário, mas o dado que está no formulário não está sendo salvo direito no nosso banco de dados, então a gente tem que corrigir isso. Isso está no CSV, isso está no banco de dados, isso está no Excel. Se os dados estão em PDF, por exemplo. As pessoas adoram passar PDF, eu detesto PDF. PDF é só Eu detesto também. PDF é só uma imagem. Aquilo dali não tem texto. Se você abre o arquivo, ele não sabe o texto que está ali. Então, parte do meu processo seria, por exemplo, extrair o texto que está no PDF. Se tem um dado numa tabela no PDF, colocar isso na tabela certa e por aí vai. Essas são atividades comuns de limpeza de dados. Vamos lá, então. Primeiro, vamos no clássico. Qual a sua definição de inteligência artificial? Inteligência artificial é uma classe de métodos que permitem que máquinas façam atividades inteligentes. As pessoas, geralmente, definem isso como atividades humanas, como inteligência humana. Eu não defino assim. E aí as pessoas fazem uma bagunça, porque as pessoas falam de aprendizado de máquina e machine learning e inteligência artificial e de redes neurais e coisas assim, como se fossem tudo a mesma coisa, algoritmo, e essas coisas não são a mesma coisa. Então, vamos dar nomes aos bois. A gente tem a grande bola, agora eu tive que botar o celular muito perto, então vocês não conseguem ver, não é uma bola tão grande, da inteligência artificial. Inteligência artificial são todas essas classes de métodos que permitem que programas aprendam. E você tem aprendizado de máquina, machine learning, que é uma parcela menor dos tipos de métodos que a gente tem para desenvolver inteligências artificiais. Aprendizado de máquina, especificamente, é a classe de métodos que aprendem baseados na experiência, nos dados. Então, se você mostra para um algoritmo um bando de exemplos, então, no meu exemplo dos cachorros, isso são gatos, isso são cachorros, ele vai aprender a diferenciar um gato de um cachorro, por exemplo. Isso tem se popularizado bastante, porque apesar desses métodos serem lá dos anos 80, a gente não tinha poder computacional para fazer essas calculações. Todos esses métodos envolvem quantidades bizarras de matemática, ainda mais as redes neurais, a gente vai chegar nas redes neurais, e a gente só conseguiu desenvolver com poder computacional suficiente por agora, no começo dos anos 2000, no começo dessa década, e a gente tem visto bastante aumento nessas coisas. Então, rapidinho, existe machine learning sem inteligência artificial? Não. Não, né? Não. Beleza. Machine learning é uma subcategoria da inteligência artificial. A pergunta da biomédica, a Isabel. O que eu faço para o Facebook parar de me oferecer produtos? Parar de usar o Facebook. Mas o que eu faço eu treino o Facebook para me oferecer os produtos que eu quero. Então, exemplo, eu queria fazer uma tatuagem aqui na Holanda. Eu não conhecia artistas de tatuagem nenhum aqui na Holanda. Em Brasília eu conheço um bando, eu sei o estilo que eu quero, coisa assim, mas aqui eu não conheci nenhum. E eu achei uns, mas eu não gostei. Mas eu comecei a seguir, fui no Instagram e segui todos os artistas de tatuagem holandeses que eu encontrei. E ele começou a me recomendar mais. Aí eu achei todos os tatuadores holandeses, porque eu treinei o meu Instagram para me recomendar isso. Mas, assim, você não tem como escapar disso. Essas plataformas de mídias sociais existem para as pessoas poderem te mostrar produtos. Exatamente. O meu problema é assim, eu queria comprar um produto para esporte, uma cadeira lá. Aí, beleza, eu achei e comprei. Aí o Facebook fica 1,5 me oferecendo outros, mas eu já comprei. Ele tinha que ter feito isso antes, né? Mas, enfim. Vamos, antes que eu esqueça aqui, tem duas perguntinhas aqui. O coador de café, calma aí, ele falou que tem muita vontade de trabalhar com ciência de dados. Ai, meu Deus, eu não estou conseguindo jogar aqui. Não sei como é que funciona. E tem muita vontade de trabalhar com ciência de dados. Eu acho que eu tenho que jogar aqui. É isso? Tum.
Não, não está dando certo. Foi mal, coador? Escreve aí no chat que a gente tenta, né? Eu também não consegui ver. Infelizmente também não. Vamos lá, continuando aí. Explica um pouquinho mais Machine Learning. Eu fiz um evento essa semana para empresas de segurança inglesas. E eles fazem Machine Learning para um aparelho de raio-x identificar no caminhão o que é normal e o que não é. Então, mas eles falaram assim, não, a gente tem um programa que ensina o seu computador. Quer dizer, como é que é isso? Dá uma explicada aí, como é que isso funciona e qual o limite disso? Tá. Vamos por partes, então. Como eu estou falando, Machine Learning são algoritmos que aprendem, começar do começo, que é algoritmo. Se você já seguiu uma receita de bolo, você sabe o que é um algoritmo. Algoritmos são só instruções. São instruções que o computador segue. Algoritmos de Machine Learning são as instruções que o computador segue para poder aprender certas coisas. Geralmente, você passa por uma fase de treinamento, em que você mostra exemplos para o programa do que ele vai aprender. Então, nesse caso dos raios-x, eles vão mostrar esses raios-x são normais, esses daqui não são normais, aprenda a diferença entre eles dois. E ele vai passar por o que ele chama de treinamento, que é basicamente, mostra um exemplo, fala, esse daqui é normal. Ele vai ajusta a matemática interna dele para que todas aquelas conexões reflitam e façam o resultado ser normal. Todos esses algoritmos você pode pensar nele como caixinhas. Você coloca uma coisa e ele te dá uma resposta. Então, aqui você coloca o raio-x e você quer a resposta do isso é anormal ou não. Para fazer isso, você precisa treinar o algoritmo, que é esse processo de mostrar, para que o algoritmo possa ajustar a matemática. E aí, a partir disso, depois que você treinar, você pode lançar o algoritmo e falar, olha, se o que acontece na vida real é parecido com os exemplos que a gente mostrou para o algoritmo, ele vai conseguir identificar. E é aí que está o limite. A gente tem um termo, jargão muito técnico, que a gente chama de shit in, shit out, merda dentro, merda fora. Se os seus dados são uma merda, o seu modelo não é uma merda. Tem um exemplo que eu gosto de dar, que é isso dos cachorros. Tinha uma universidade que queria fazer um algoritmo que identificasse se uma foto era de um cachorro ou de um lobo. Era para alguma coisa numa reserva ambiental, alguma coisa assim. Eles falaram, pegaram várias fotos de cachorro, pegaram várias fotos de treinamento. Opa! Ok. Não, minha bateria, é porque eu tive que desconectar rapidinho. Vocês estão me ouvindo, gente? Sim, estão me ouvindo. Tá. Mostraram as fotos de cachorro, mostraram as fotos de lobo, o programa estava funcionando bem, parecia que estava tudo bem. E aí chegou o inverno e começou a nevar. E de repente o programa parou de funcionar. O programa não via mais cachorros, ele só identificava todas as fotos como lobos. E as pessoas foram ver que o que o programa está aprendendo, que todas as fotos de treinamento dos lobos tinham neve. E o programa aprendeu que o jeito de diferenciar um cachorro de um lobo é se tem neve ou não na foto. Então, isso é uma das Se tem o quê? Neve ou não na foto. Então, são uma das coisas que a gente precisa ter na cabeça quando a gente está pensando em ciência de dados. A primeira coisa que a gente fala inteligência artificial, mas o que é inteligência? É por isso que eu não gosto de falar inteligência artificial tenta imitar a inteligência humana, porque não. Eles pensam diferentes. As redes neurais que as pessoas gostam de falar, apesar de serem inspiradas no cérebro humano, elas não pensam do mesmo jeito que você e eu pensamos. E se as pessoas estão excitadas, inteligência artificial e coisa assim, elas não param para entender o que a matemática está dizendo. É muito fácil de entender coisas erradas. Aliás, é uma das críticas. É por isso que eu falo que aprendizado de máquina não é só redes neurais. Uma das críticas que a gente tem nas redes neurais é que elas são o que a gente chama de caixas pretas.
Elas te Sei. dão respostas, mas elas não têm nenhuma explicação para aquilo. São só números dentro das arquiteturas e gente não consegue examinar o que é que isso significa. Isso não significa que aprendizado de máquina, em geral, são caixas pretas. Você tem outros métodos que estão em alta agora, porque o governo, empresas, coisas não gostam muito desse negócio de não ter explicação. Então, tem tido muita pesquisa em ter o que a gente chama de métodos explicáveis para a ciência de dados, que te dão uma explicação. Mas se o resultado é o esperado ou se consegue, talvez a caixa preta não é tanto problema, né? Não, depende de cada caso. É por isso que a gente tem que trabalhar com alguém que entenda do campo, porque realmente tem certos campos que não precisam de uma explicação. Não precisa de uma explicação porque é que eu identifiquei que tem uma bola de futebol numa foto ou não. Mas eu preciso de uma explicação se for um sistema automatizado que vai aprovar crédito para alguém num banco, por exemplo. Se esse sistema for negar um empréstimo para alguém, ou o que a gente vê muito, né? Sistema de detecção de fraude. Se eu falar, essa pessoa tem uma operação fraudulenta, o banco precisa ter uma explicação. Isso. Só uma pergunta aqui do coador. Minha pergunta era: o que você poderia recomendar para alguém que já está no fim da faculdade, querendo entrar para a área de ciência de dados? Já fiz um estágio onde eu mexi um pouco. Você não quer para ciência de dados. Não. Talvez você queira para ciência de dados, mas o jeito mais fácil de arranjar um emprego na área é focando em engenharia de dados. A maior parte das empresas que acham que eles precisam de um cientista de dados não precisam de um engenheiro de dados, porque o que a gente está falando dos dados são sujos, às vezes os dados não estão lá para eles informarem decisões, eles estão lá porque precisa de um log para o site funcionar e coisa assim. Projeto. Eu tive uma jornada meio diferente, porque eu tive a oportunidade de ter educação especializada nisso, mas as pessoas criam portfólios, tem o Kaggle, que todo mundo recomenda, que é uma plataforma de competições de machine learning, que você tenta fazer algoritmos que funcionem melhor do que os outros para certas competições. Isso é um jeito legal de você montar um portfólio para um projeto e tentar, principalmente, adquirir mais conhecimento em engenharia de dados, porque é a parte que está carente na área, é a parte que vai estar empregando mais nessa época. Uhum. Ok. Pergunta da Jéssica. No livro 21 lições do século XXI, o autor Yuval Noah Harari exalta o retrocesso da humanidade com o avanço desenfreado da inteligência artificial. Eu acredito nisso, mas o que você pensa a respeito? Então, parte dessa conversa que a gente vai ter hoje vai ser realmente sobre o impacto da inteligência artificial na sociedade e dos problemas que isso está trazendo. Eu acho que a inteligência artificial é uma tecnologia. Como um computador. Você pode usar um computador para escrever um livro fantástico. Você pode usar um computador para programar um sistema que vai numa bomba. E colocar isso. A tecnologia em si, ela não é boa ou mal. A inteligência artificial vem com riscos. Ela, como qualquer avanço tecnológico, vem com riscos, porque abre novas possibilidades para as pessoas fazerem novas coisas, e pessoas são extremamente dedicadas a fazerem coisas ruins Isso é. com tecnologias. Você que já quer passar para essa parte dos problemas sociais, Leb? Como é que você quer tocar? Mas vou focar nisso. Por que as pessoas têm medo de inteligência artificial? Assim, primeiro na sua opinião e depois na visão geral do pessoal da sua área. Então, tem a parte das pessoas. Parte da preocupação com a inteligência artificial é bem fundamentada. A gente tem que tomar muito cuidado. Mas ela não é bem fundamentada a lá Terminator, se a gente quiser chegar na parte da Skynet. Ainda não, né?
Ainda não, mas a gente ainda está longe. A gente tem o que a gente chama de inteligência artificial especializada e inteligência artificial geral. Inteligência artificial especializada é uma inteligência artificial que faz uma tarefa, um grupo bem pequeno de tarefas, bem. Se você ensina uma inteligência artificial a cortar uma maçã, ela não vai saber cortar uma melancia. Ela aprendeu a cortar uma maçã. A gente ainda está muito longe do que a gente chama de inteligência artificial geral, que é a inteligência artificial que passa a inteligência humana. Eu não duvido que isso vai acontecer um dia, mas essas não são as preocupações de curto prazo que a gente precisa ter. Tem preocupações muito mais reais que já estão sendo utilizadas. A gente pode falar lá do negócio das eleições americanas, do Facebook. A gente pode falar, por exemplo, de reconhecimento facial, por exemplo. Você tem uma parte da inteligência artificial que mexe com reconhecimento de imagens. Na China, empresas de inteligência artificial falam que o software de detecção inteligente das câmeras deles conseguem identificar raça, etnia, eles chamam de raça, mas etnia das pessoas pela câmera. Quando você para pensar que a China está passando por perseguição racial dos uigures e coisa assim, isso é um problema meio sério. Se você para pra... Sim, mas são ferramentas que não tinha 10, 20 anos atrás, quer dizer, Não. você pode ter uma ditadura muito mais assustadora hoje em dia, né? Você também pode argumentar que os computadores fizeram a mesma coisa. A gente não conseguia fazer a matemática necessária para muita coisa, para as bombas do tamanho que a gente tem hoje, assim, os computadores. Uma das empresas que eu fiz esse evento essa semana, a mulher estava encapuzada e não via o rosto. Aí o computador lembra a roupa dela e vai peneirando outras filmagens até achar a pessoa com a roupa parecida. E aí bate, vê se é a mesma pessoa, e aí, quer dizer, a pessoa entrou no metrô, saiu numa outra estação, ela compara as imagens, vê essa pessoa é a mesma roupa. E aí detecta, reconhece, faz o reconhecimento facial. Quer dizer, e se a pessoa larga a mala também, a câmera, o computador procura o momento que essa mala foi largada e quem largou ali. Então, assim, tem utilidade de segurança, mas segurança é o mesmo de um aparato de uma ditadura também, né? Tem, e assim, tem essa preocupação direta com segurança explícita, mas a gente também tem que pensar no que isso está fazendo com a gente como sociedade. Eu gosto do exemplo das teorias da conspiração e coisa assim, e todo esse lance de movimento antivacina, movimento terraplanista. E a gente se pergunta, há 10 anos atrás essas pessoas eram vistas como malucas, porque é que a gente tem gente do movimento antivacina no governo. Agora, como é que isso aconteceu? Para onde como a gente chegou aqui? E não tem como negar que as mídias sociais tiveram um papel fundamental intensificando esses movimentos. A gente gosta de falar do YouTube. Tem um jornalista holandês aqui, eu queria mostrar o vídeo, mas infelizmente só tem holandês. Ele fez uma conta nova no YouTube. Você faz uma conta nova no YouTube, vai num vídeo de manifestação anti-coronavírus, em 3 cliques você consegue chegar em vídeos de gente negando o Holocausto e coisas assim. Por quê? Quando você está mexendo com esses algoritmos, você está tentando otimizar alguma coisa. Você tem uma métrica de do que é um resultado bom para o algoritmo, e você quer que o algoritmo melhore naquela métrica. Então, se a gente está usando o exemplo dos cachorros, você tem um algoritmo que identifica os cachorros a maior parte do tempo. Então, você está sempre aumentando. Qual a proporção dos cachorros eu estou aumentando? Os algoritmos que te mostram, que a gente chama de sistemas de recomendação, com que eu mexo também, é uma parte do meu trabalho de mestrado, são algoritmos que recomendam conteúdo. No YouTube, especificamente, a métrica que eles estão tentando otimizar é quanto tempo o usuário passa assistindo vídeos. Ninguém assiste 3 horas direto sobre vídeos sobre como a Terra é redonda.
E às vezes essas empresas grandes tentam jogar, a gente é difícil de controlar. É difícil de parar essas coisas completamente, mas não é difícil de identificar. Essas ferramentas conseguem identificar que essas coisas são parecidas o suficientes para recomendar. A gente teria como identificar melhor. Mas as plataformas não querem perder o acesso a esse conteúdo, porque mais horas assistindo vídeo são mais horas. E é aquela coisa, a gente tem vários relatos no Facebook de cientistas de dados tentando tomar outras decisões. Por exemplo, a respeito do compartilhamento de fake news e coisas assim, de como é que a gente faz para prevenir isso, que foram barrados por decisões de negócio. Porque as pessoas não querem perder o que eles chamam de engajamento, né? O engajamento. É o engajamento. Foi o que eu falei hoje no grupo que a gente discute política. A OMS vai fazer um relato, é assim, é boring, é chato. Um médico explicando, um ministro que não é controverso. Então a controvérsia vende. E mantém a pessoa ligada, e a pessoa fica naquele vício de querer procurar essas conspirações e aprender. É uma loucura, né? Pergunta do Horácio. O dilema praticidade e segurança no dia a dia versus a perda da individualidade. Permeia a discussão. Pois é, a gente tem essas conversas sobre privacidade, assim, eu uso mídia social, eu comecei a usar mídias sociais porque eu não sabia na época qual mérito é isso. É o que o pessoal fala, né? Se você tem acesso a isso de graça, você é o produto, seus dados são o produto. E essas empresas conseguem dizer muita coisa a respeito de você. E a maior parte das pessoas não entende como é que isso pode ser usado. A gente está começando a falar de lei de proteção de dados, de GDPR e coisas assim, mas ainda é exatamente tudo automatizado e coisas assim, mas isso também significa que você está mantendo um status quo. E aí, se você quiser conectar de novo com a questão da caixa preta, da qualidade dos dados, você tem, por exemplo, se eu quiser analisar, eu estou analisando dados penais, por exemplo, coisas de justiça. Se eu estivesse fazendo um sistema que julga se alguém vai ser condenado ou não, que tipo de impacto a raça da pessoa no processo vai ter influência? Se você tiver um dataset enviesado, que só tem pessoas negras, o sistema vai aprender que pessoas negras vão ser condenadas e por aí vai. Aí você tem toda a conversa do como é que você tira isso? Você tirar, eu não quero que o meu algoritmo identifique raça. Meu algoritmo não vai saber de raça nenhuma, a gente não vai dar informação de raça nenhuma para ele, mas aí você tem o endereço da pessoa que tem atrelado extremamente com desigualdade socioeconômica e coisa assim. É muito difícil de falar dessas coisas. Você também tem que... Mas não pode ter o efeito oposto também? Porque eu sei que os americanos têm um software que eles, assim, juiz tal, nos casos tal, tal e tal, eles fazem big data. Então, assim, eu fui preso por roubo, é melhor eu ir para juiz tal. Eu fui preso por violência doméstica. Esse juiz tem mais chance de me condenar. Então, os advogados procuram te jogar no juiz que, em teoria, pelas estatísticas, te daria uma pena mais leve. Mas não pode ser o contrário, de repente joga no sistema, você bota lá, fez isso, fez isso, fez isso, fez isso. A condenação padrão é essa. Não daria uma certa isonomia nas punições? Não. É muito difícil, porque depende do que o sistema está aprendendo, depende. Você tem todas as diferenciais de legislação, de documento e coisa assim. Você sempre tem uma tendência ali. A gente está tentando fazer esse negócio de jurimetria nessa consultoria que eu faço no Inutec. O objetivo é exatamente extrair esse tipo de informação de processos penais e coisas assim. E, tem uma pessoa no nosso time que
quer ver como é que advogados diferentes se dão nos casos, mas você sempre tem o status quo que você está reforçando. Eu queria tocar no que a Bel está falando na discussão da faculdade, o pessoal se preocupa com a técnica, mas pouco pensa na consequência. Isso é uma discussão que a gente tem tido a nível de universidade bastante, também a nível de empresa com os meus colegas cientistas de dados. É exatamente isso, gente. É um campo para gente que fala que gosta de matemática. Gente que gosta de matemática geralmente não é o tipo de pessoa que quer debater o impacto social. A gente precisa conversar dessas coisas. A minha universidade recentemente começou todos os projetos que a gente faz uma análise ética de consequências e coisas assim. E no trabalho, diariamente, a gente tem essas conversas, porque no meu time a gente acredita muito nisso, hein? O que é que a gente está fazendo aqui? A gente mexe com tentar recomendar conteúdo para as pessoas viverem vidas melhores. O que é que a gente quer fazer aqui? A gente quer que a pessoa melhore rápido ou a gente quer que a pessoa melhore devagarzinho para ela continuar no nosso aplicativo? Isso são conversas que a gente tem que ter. E a gente tem que ter a nível de universidade, a gente tem que ter a nível de empresa. E nós, pessoas da matemática, não somos geralmente o tipo de pessoa que quer pensar a respeito disso, que é um problema. A gente passa muito tempo para falar, olha, eu consigo fazer isso, que às vezes será que eu deveria fazer isso? Mas assim, tirar a subjetividade de certos processos pode ser positivo, não? Pode ser positivo. Por exemplo, eu vou usar aqui o sistema de saúde público holandês. Para você ser diagnosticado com qualquer coisa no sistema de saúde público holandês, você tem uma que a gente chama de árvore de decisão. Você já fez um daqueles fluxogramas na internet se você vem para cá, escolha, e você chega numa empresa, isso é uma árvore de decisão. São variáveis, se a pessoa tem mais de 50 anos, a gente vem para cá e por aí vai. As pessoas passam por isso e eles fazem diagnósticos a partir dessas regras. Funciona para a maior parte dos casos. A árvore que você constrói, a gente tenta otimizar para que na maior parte dos casos, tentar balancear a seriedade de você fazer uma predição errada com a quantidade das predições para tentar ajudar o maior número de pessoas possível. Mas isso também significa que se você tiver sintomas atípicos, coisa assim, você vai demorar muito para chegar em alguém que saia da coisa regrada e coisa assim. Então, realmente é um dilema constante de balancear a subjetividade com objetividade, com o que a gente pode automatizar, com o que a gente realmente não pode automatizar e coisas assim. E aí, de novo, junta com o problema que as pessoas não entendem a matemática que está por trás, que as pessoas estão animadas com ciência de dados, que as pessoas estão animadas com inteligência artificial. E isso gera espaço para muita confusão. Tem muita limitação. O Júlio pergunta: esses modelos tendem a descrever a população da melhor forma. Se eles ficam muito abrangentes, eles acabam dificultando a sociedade de mudar. É o que a gente tenta balancear, né? Para você fazer uma predição geral, você precisa de status quo, você precisa de um padrão, você está tentando replicar aqueles padrões. Isso também significa que o que fugir dos padrões que você tem bem identificados não vai ser bem classificado. Maravilha, beleza. Deixa eu só ver aqui. Mais alguma pergunta? Entrou mais gente aqui. Então a gente falou a parte de ética. Agora, no seu curso, tem um curso de ética? Tem alguma coisa formal? Não, mas eles vão colocar isso é bem recente. Não, mentira, a gente teve um curso de ética e inteligência artificial, mas foi muito por cima. Foi mais em filosofia da ciência, coisa assim. Mas
No meu curso, a maior parte, a gente tem um projeto de 6 meses cada semestre, que é extensa, multidisciplinar e coisa assim. E isso vale 1/3 dos créditos do semestre, vamos assim dizer. E todos esses projetos, a universidade faz questão de colocar essa análise ética, que a gente chama, que é justamente pensar nas consequências e coisas assim. Qual você diria que é o melhor exemplo de bom uso de inteligência artificial? Qual assim, é o padrão ouro? Que pergunta legal. Em termos do quê? Em termos do que faz a minha nerd interna ficar feliz e querendo falar de inteligência artificial. Isso. Quando você pensa assim, caraca, isso foi a coisa que mais deu certo com a inteligência artificial. As pessoas gostam de falar do Go, né? Daquele jogo, é um jogo japonês e coisa assim, mais complexo que o xadrez, e que durante muito tempo foi o... As pessoas passaram anos falando, os computadores são muito inteligentes, mas eles nunca vão conseguir jogar xadrez. E depois eles passaram mais 2 décadas falando, os computadores são muito inteligentes, mas eles não conseguiram jogar, nunca vão conseguir jogar Go. E há uns 4 anos atrás, o Google fez uma inteligência artificial que joga Go. Eu não ligo para isso. Eu acho legal e coisa assim. Eu gostei da inteligência artificial que joga poker, que joga Texas Hold'em. Por quê? Go é o que a gente chama de um jogo de informação completa. Você olha para o tabuleiro, você sabe exatamente o que está acontecendo. Poker não é. Você tem que considerar o que está na sua mão, o que está na mão dos seus adversários e coisa assim. A maior parte do... Porque, as pessoas fazem isso para poker, mas a questão é que você pode formular vários jogos e várias situações do dia a dia como jogos e usarem os mesmos métodos. O que é uma negociação diplomática? É um jogo com informação incompleta. Eles chamam de Libratus, que é uma inteligência artificial que joga pôquer e venceu de vários especialistas em pôquer. Eu acho isso um avanço muito mais interessante do que o em Go, exatamente porque o mundo se comporta dessa forma. Você tem outra coisa... E essa máquina blefa? Ou ela só calcula chances e vai na estatística? Não, ela blefa. E pior, quanto mais ela joga com aquele jogador, mais estatística ela tem para vencer ele, eu imagino. Exatamente. E você tem também o que aconteceu no Go. Foi que como é que você treina esses algoritmos? Você coloca uma inteligência artificial para jogar contra outra. E elas vão jogando. E você tem uma métrica do quão bom esse jogo é, e eles vão tentando otimizar, jogando. E a pouco eles vão aprendendo, eles jogam milhões e milhões de vezes até eles aprenderem. E eles começaram a fazer movimentos que os especialistas em Go nunca pensaram em fazer, como se fosse no xadrez, aberturas diferentes, estratégias diferentes. E isso é próprio do algoritmo. Isso eles aprenderam um com o outro. Eu acho isso muito interessante também. Em termos de bom... Mas eu jogava contra um computador de xadrez que a gente tinha. No fundo, ele é só um banco de dados com melhores movimentos. E eu me toquei que, às vezes, fazer um movimento fora do padrão atrapalhava ele mais do que deveria, né? E contra um jogador humano seria um erro grasso, contra o computador, simplesmente você está jogando ele em território desconhecido, né? Isso depende muito da quantidade. E aí... Então, acho que isso encaixa a pergunta do Maurício. Ana, eu como leigo sei que só em Machine Learning é preciso treinar um algoritmo ou um robô antes que ele haja. O quão avançado está a capacidade de inteligências artificiais atuais de improvisarem e de usar a informação recebida durante a ação? Então, improviso não. Machine Learning é exatamente isso, você aprende com experiência. Que não significa que você precisa ensinar a coisa inteira. Você tem o que a gente chama que é o aprendizado de reinforcement lab. Me ajuda aí, você que é tradutor. Reforço. Aprendizado de reforço. De reforço ou de regras. Que é exatamente o que eu estou fazendo. Você tem um robô, você quer ensinar o robô a jogar Flappy Bird.
Ele tem que aprender. Então, você tem uma métrica que é quão longe você chegou, né? Sua pontuação no Flappy Bird. Você tem ações que o robô pode tomar, que é clicar na tela para fazer o passarinho pular, ou não clicar na tela e esperar ele cair. Você tem a informação que o robô tem, que é a tela. Então, você põe o algoritmo, primeiro vai começar a jogar tudo aleatório, vai falar, quando eu faço essa ação aqui, que está nessa condição, a recompensa é positiva. Eu consegui passar do obstáculo. Aí ele fala, então nessa situação é melhor tomar essa ação. Ele faz isso centenas, milhares de vezes e ele vai aprendendo. Aí ele está aprendendo com ele mesmo. Isso é um pouco diferente do mostrar vários exemplos completos, mas você ainda está usando incompletos. A gente tem o que a gente chama de transferência de aprendizado, que é mais ou menos isso que o Maurício está falando, que é eu aprendi a descascar uma maçã. Como é que eu ensino o computador a descascar uma pera? Ele sabe descascar uma pera. Agora, como é que a gente transfere o que eu aprendi nessa coisa que eu tinha que fazer para outra coisa parecida? Isso é mais ou menos. Você precisa que a gente vê isso muito em processamento de linguagem natural. Você usa um sistema que o Google treinou por 5 meses, custando milhões de dólares, que foi treinado a identificar sentimentos de frases, e isso é mais ou menos fácil de você adaptar. Você tem métodos para você identificar isso para classificação de verbos e coisas assim. Eles têm similaridades porque eles estão aprendendo estruturas de linguagem, eles são muito complexos, mas machine learning não consegue improvisar. É simples assim. E você não pode botar parte do algoritmo aqui, você pode flexibilizar um pouco. Não tem isso. Depende, você pode combinar, tem partes diferentes, aí fica um pouco meio técnico, Leb. Uhum. Não, tranquilo. Deixa eu só olhar aqui a hora para a gente ver. A gente tem mais uns 2, 3 minutos antes de acabar essa primeira parte. Vamos lá, o que você acha, por exemplo, do Alexa? Eu não tenho Siri, eu nunca vou colocar um negócio desses na minha casa. Algum motivo para isso? Sim, privacidade. Você tem um negócio que está sempre te ouvindo, ele pode não mandar informação de volta para a Amazon, mas ele está sempre te ouvindo. E já teve tantos casos da Amazon ouvindo quando ela não deveria, quando você não falou Alexa, porque, de novo, às vezes o algoritmo se confunde quando você fala Alexa e coisa assim. Então, naquela conversa do como é que a gente equilibra privacidade com segurança ou com conforto. Eu não quero o conforto de poder perguntar para Alexa em que filme eu vi o Bruce Willis e perder essa parte. Exatamente. Apesar do que eu não sei se meu computador, se o meu celular não está ouvindo tudo que eu estou falando o tempo todo. Eu não sei, algoritmos comigo, o do Spotify não funciona nada. Ele me recomenda umas coisas bizarras, mas eu decidi que isso talvez seja bom, né? Então, Ele não me conhece. então, aqui, esse negócio das eleições americanas, né? Qual que é o truque? É que você tem um modelo de certas características psicológicas que o pessoal chama de modelo Ocean. Tem outro nome, eu esqueci agora, são 5 fatores. E eles aprenderam a prever esses fatores para as pessoas baseados na atividade de Facebook delas. E a partir disso, eles fizeram um catálogo com pessoas diferentes. Aí você pode mostrar propagandas diferentes para pessoas. Você pode mostrar propagandas anti-imigração para as pessoas que têm baixa abertura, que é o quanto você está aberto. Você pode mostrar propagandas mais liberais para quem tem alta abertura e por aí vai, e manipular as pessoas. E você assistiu aquele documentário da Netflix, é mais ou menos isso do que eles estão falando. Eu acabei de ler um paper de uma universidade que fez a mesma coisa, de prever esses mesmos fatores pela sua atividade do Spotify. Então agora você não precisa postar no Facebook para as pessoas manipularem seu voto. Você pode só escolher, só ouvir música.
Beleza. Antes da gente parar, o comentário do Maurício. Temos uma chance de sobreviver. É só sermos caóticos. Tá ótimo. Vamos lá. Mas então, Tá Léo, o que ok. acontece nos jogos especificamente é que eu tenho um amigo que é especialista em inteligência artificial de jogos. É que os desenvolvedores de jogos precisam é, deixar os algoritmos mais burros, porque para vários jogos você só sempre ganha. Você precisa colocar um parâmetro de idiotice na inteligência artificial ou as pessoas não vão se divertir. Varia de jogo para jogo. A gente tem um colega na minha universidade que é campeão mundial de StarCraft com inteligência artificial e é legal de acompanhar. Ah, interessante. Mas aí vem aquela coisa, como é que os humanos podem ganhar de máquinas que tenham banco de dados, tanta informação? Máquinas são boas em atividades específicas. Como eu falei com a Maurício, elas não são boas de improvisar. A gente tem o que a gente chama do problema da bomba, né? Se você tem um robô que precisa desativar uma bomba e você quer mandar ele para dentro do prédio que tem a bomba, no quarto que tem a bomba, se você mandar um operador humano, ele vai entrar, ele vai mexer especificamente, ele vai dedicar a bomba, porque não precisa saber exatamente como a bomba parece, mas vai ser uma coisa muito diferente do que ele está acostumado. O robô não vai saber identificar a bomba. Se ele nunca viu aquele modelo de bomba, se ele não tem ideia do que esperar, ele não vai saber aquilo. Então a gente faz coisas melhores do que os robôs, pelo menos até agora, pelo menos assim na próxima década, quem sabe 2 décadas, se a gente for. Se a gente tiver É, esperança. falando isso, puxando a sardinha para o meu lado, tradução simultânea, né? Há muitos anos que a gente está ouvindo que, assim, em algum momento as máquinas vão poder fazer isso e que a gente vai perder o nosso emprego. Claro que tem nuances, tem nível de risco, né? A reunião pode ter um desentendimento ou não, né? Você não quer o primeiro-ministro ofendendo o outro sem querer, né? Porque a máquina não entende certas nuances, né? Vamos entrar nessa parte aí de linguagem natural. Primeiro, como é que ele reconhece se a frase é positiva, negativa? Eles fazem essas avaliações no Twitter. Como tudo que você faz é aprendizado de máquina. Você faz um dataset com vários tweets positivos, você faz um dataset com vários tweets negativos, ele aprende, você transforma esses tweets em números, de acordo com as palavras que você está usando, com a posição. É mais complicado do que isso, mas eu estou tentando dar uma simplificada. E você usa essa versão numerizada dos tweets e você ensina o computador do mesmo jeito que você faz outras coisas. Se você quer falar de tradução automatizada, esse é um campo que avançou muito nos últimos 2 anos, 3 anos. A gente teve uma revolução no processamento de linguagem natural. Talvez fique um pouco técnico. Lembra como eu estou falando desses modelos do Google que levam meses e milhões de dólares para treinar, porque eles são enormes e coisa assim? Sim. A maior parte desses modelos são de linguagem natural. A gente tem o que a gente chama de BERT, que é um sistema que... Bestel? Teste de Bestel? Não, né? Não. Como é que eu explico o BERT de um jeito... Um dos problemas que a gente tem na processamento de linguagem natural é como é que eu transformo um texto em um número. O computador não entende textos. Então, eu posso, por exemplo, contar o número de vezes que cada palavra acontece. Mas isso não te dá a ordem das palavras. O BERT é um sistema que você coloca uma frase e ele transforma isso em um número de maneira muito eficiente. E frases e palavras estão num espaço comum em que você pode fazer operações. Então, por exemplo, se você subtrai os números, você tem a representação de rainha, você tem a representação de mulher. E se você subtrai a representação numérica de mulher de rainha, você chega perto da representação numérica de rei, por exemplo. Então,
É um sistema que você está treinando para prever qual é a próxima palavra. Você tem várias frases, aí você cobre uma das palavras e o sistema tem que aprender que palavra vai ali a partir das palavras que estão próximas, e isso se ensina certas estruturas. Isso é enorme, você precisa de muitos dados para treinar uma coisa assim. E você pode adaptar isso, porque ele aprende certas características da linguagem, sem ter que retreinar usando vários milhões de dólares para adaptar isso um pouco. Então, as pessoas fazem isso para tradução simultânea. Então, é o que a gente chama de aprendizado de sequência a sequência. Então, você tem uma sequência de palavras, uma frase, sei lá, eu gosto de bobo. E aí você tem isso em outra língua, qualquer que seja a língua. E você tem vários pares de frase nessa língua, frase nessa outra língua. Você passa isso numa rede neural especializada, na rede neural com anabolizantes especial que as pessoas usam para isso, que a gente chama de transformer, mas eu não tenho como explicar isso aqui, porque fica muito técnico. E ele vai aprendendo. Como é que eu transformo? Que operações matemáticas eu tenho que fazer nessa frase, nessas representações numéricas bizarras, com 300 dimensões dessa frase para chegar nesses outros símbolos nessa outra língua. E vai aprendendo. Você sabe, um dos documentos que é mais usado para treinar isso é a Bíblia. Porque a Bíblia é traduzida em tantos pares de língua, então você tem várias e várias frases em línguas diferentes. Você pode usar para treinar isso. O Google é pioneiro em tradução, né? Aliás, mas não são frases do nosso dia a dia, né? como assim? A Bíblia não é exatamente, não são expressões que se usam no dia a Isso é dia. só um exemplo. Hoje em dia tem outros tipos de dado. A Bíblia é só uma das primeiras coisas que as pessoas usaram, mas hoje em dia a gente tem. Desde que você tenha traduções, e aí entra uma parte da inteligência artificial que a gente não fala muito, que é o tempo que você gasta anotando dados. Então, por exemplo, nesse exemplo do cachorro que eu te dei, você precisa de um estagiário falando essa foto tem cachorro, essa foto não tem cachorro, essa foto tem cachorro, essa foto não tem cachorro, que é um processo cansativo, repetitivo e coisa assim. Por exemplo, no projeto que eu faço com linguagem natural aplicada a direito e coisa assim, a gente tem um estagiário de advocacia, que é a minha pessoa preferida naquele projeto, que ele faz as anotações pra gente. Ele vai no processo, ele marca pra gente, a gente usa a marcação que ele fez para isso. E o grande gargalo dessa operação toda é justamente o tempo humano que você precisa para anotar esses dados. Para anotar. Você tem empresas inteiras de pessoas contratando gente do mundo inteiro para fazer esse tipo de anotações também. Mas aí cada idioma vai precisar de ser analisado praticamente separadamente, né? Sim. Geralmente, por exemplo, você pode não ter vários pares de idiomas, de frases anotadas em português e... Me dá uma língua bizarra, Lebe. Tagalo, da Filipinas. E tagalo. Você não vai ter muitos textos escritos em português e tagalo, mas você geralmente tem muitos textos em inglês, entre outra coisa. Então, a gente tem realmente esse problema, e geralmente o que o Google faz é exatamente isso. Não, desculpa. Exatamente. Eu já percebi isso, que ele joga para o inglês e depois para o outro idioma. Eu já vi que o inglês sempre é a ponte. Só que assim, o inglês tem uma estrutura mais simplificada, então acho que há uma certa perda aí, não? Sempre vai ter alguma perda, mas assim, a grande vantagem desses números é que eles não estão criando regras, sabe? O algoritmo ele não está derivando regras sintáticas da linguagem, coisa assim, ele está só fazendo operações matemáticas. E você pode ir de uma frase menor para uma frase maior, você pode ir sei lá, português é muito mais expressivo do que inglês, né? A gente usa palavras maiores, frases maiores. Isso não... Desde que o padrão esteja lá e você tenha dados o suficiente para reconhecer os padrões, e você tenha poder computacional suficiente para
fazer o modelo matemático com bilhões de números que você tem que calcular várias e várias e várias e várias, várias, várias vezes, você consegue fazer isso. Aliás, um dos gargalos que a gente ainda tem, apesar de ter gente rodando algoritmos em fazendas de GPUs na China com supercomputadores, ainda é poder computacional. Porque à medida que a gente vai conseguindo mais poder computacional, a gente também desenvolve métodos que precisam de mais poder computacional. E uma coisa alimenta a outra. Mas eu, como usuário, porque o tradutor, basicamente, a gente joga muito Google, DeepL e outros. Mas, assim, o nível do Google Tradutor melhorou muito nos últimos anos, mas tem uma máquina alemã que é sinistro. A frase fica muito bem montada, o uso de vocabulário dele é excelente. Quando ele erra, é sempre um erro meio idiota, o que é bom, porque é fácil de reconhecer, né? Mas eu fiquei impressionado. A primeira vez que usei esses novos, eu fiquei assustado. Eu realmente vi o pulo, né? Eu sempre mexi com processamento de linguagem natural. Então, tem 7 anos que eu estou mexendo com isso. E nos últimos 2, 3 anos para cá, a área revolucionou. Assim, a gente teve muito, muito, muito avanço. E as empresas que estão fazendo esse avanço são empresas... Universidades também, geralmente você tem colaboração entre universidades e empresas, mas você tem muita pesquisa acontecendo no Google, você tem muita pesquisa acontecendo no Facebook, porque, como eu falei, precisa de muito dinheiro para você treinar modelos muito grandes. Mas o quanto que é só encher de mais e mais dados? Eu sei que a qualidade do dado importa, mas se tem um momento que aqueles dados são mais acessados por humanos, ele entende que aquilo é mais relevante, né? Depende, porque depende dos dados. Se você está mostrando para o computador só textos, é uma coisa. Se você está mostrando para o computador, ei, esses textos são mais acessados, é outra coisa. Depende do que você está mostrando para o algoritmo que ele pode usar para tomar decisões. Num sistema de recomendação, você está tentando, de novo, mostrar conteúdo, né? É o que usa na Amazon, o que usa na Netflix, podia usar no Tinder. Nossa. Você quer informação isso é mais acessado ou não. Se você quiser tradução, você vai ter exatamente construções sintáticas que vão ser mais comuns e menos comuns e coisas assim, mas... E ele vai aprender melhor aquilo. Qual é aquele teste que você não consegue distinguir se você está falando com uma máquina ou um humano? É o Bechdel? Isso. Mas quão viável está isso? A gente está chegando muito perto, porque justamente esse avanço que a gente teve em processamento de linguagem natural é justamente linguagem natural. Você pode ver que o Google ficou muito melhor em responder perguntas. Antigamente, no Google, era melhor você jogar várias keywords, palavras-chave diferentes sei lá, concerto eletrodoméstico Brasília. E aí sua avó ia no Google e... Olá, senhor Google, será que você poderia me dizer, por favor, onde é que eu conserto o meu fogão? O Google melhorou muito, muito em responder perguntas e ficou pior em fazer busca por palavra-chave. Exatamente porque a gente melhorou os nossos modelos de linguagem extremamente bem. Eu não posso mais usar como exemplo que os computadores não entendem linguagem natural bem, porque todo mundo interage com a Siri, com o Google e coisas assim. Isso não é mais verdade. Aliás, tem aqueles chatbots que as pessoas estão usando em site agora. Gente, se vocês já usaram um chatbot, eu peço desculpas. Eu peço desculpas pela minha classe profissional. E também serve de exemplo que essas coisas... Inteligência artificial é inteligente até um certo ponto. Ela não pensa do mesmo jeito que você. Ela é limitada no que ela conhece. Você começar a conversar com o seu chatbot de atendimento ao cliente do Submarino sobre o que aconteceu na terapia na semana passada, ele não vai entender, ele vai ficar muito confuso. Talvez recomendo um livro, alguma coisa assim. As coisas têm limites. Então, 10 anos, tradução simultânea oral automatizada. O que você acha?
Eu acho que sim, né? Eu acho que antes de 10 anos. Uhum. Quer dizer, eu tenho que procurar outro mercado. Olha, isso, assim, as pessoas, a gente pode conversar desse negócio da inteligência artificial substituindo os Hum. humanos e coisa assim. A maior parte das profissões não consegue ser completamente automatizada. A gente tem muito visto essa tendência de você ter colaboração entre humano e máquina, que eu acho que é a tendência melhor que a gente vai seguir, que ainda vai reduzir o número de empregos, mas isso é outra discussão, né? Por exemplo, nesse projeto legal que eu estou falando, a máquina reconhece as coisas mais fáceis e aí o advogado entra e termina de fazer as marcações. Então ele já ganha muito tempo no que ele quer fazer. A gente já identifica certas informações que são difíceis para o computador identificar até agora. Ele marca lá e a gente coleta e usa para melhorar. Então vai ser muita colaboração. Eu não sei como É, fica no campo da tradução específico, Web, é. desculpa. O Zé Marcelo falou: não, Leb, você é o profissional que vai ajudar a melhorar os modelos. Agora tem um negócio, eventualmente, quanto mais eu ajudo, mais ele vai estar pronto e menos eu vou ser relevante no futuro, né? É, Você precisa de menos tradutores, meio que dando uma olhada e mantendo a máquina funcionando, né? você tem que. Um dos pontos que é importante é onde é que os algoritmos falham, porque tem falhas que são mais ou menos graves. Por exemplo, se eu tenho. Se eu estou. Eu faço segurança de aeroportos, eu quero identificar quem é que está trazendo itens perigosos, explosivos ou não, pelo aeroporto. Qual é o que é melhor? Eu parar alguém que não tem uma bomba na mochila e fazer isso várias vezes, ou eu deixar passar alguém que com certeza tem uma bomba na mochila e eu não identifiquei? A gente faz esses trade-offs. Aí, no Uhum, caso, política e coisa assim, talvez seja mais interessante ter um intérprete humano que seja especializado uhum. naquilo, que entenda as nuances do campo e coisa assim, até porque isso fica bem técnico, né? Bem específico de cada área e coisa assim. É Ok, isso que eu... vamos lá. E aqui o Júlio falou: a linguagem também evolui e não é um ponto finito a ser alcançado. E também o mais importante, é preciso uma pessoa que possa ser responsabilizada se fizer merda. Isso, aí a gente tem que decidir se vai ser você ou eu. É. Mas isso É é agora, por exemplo, só desculpe, tem um exemplo. Eles estão tentando fazer um acordo de que os países não vão fazer armas com autonomia. Que um humano sempre vai ter que apertar o gatilho, por exemplo. Estão tentando fazer esse acordo. Isso é muito importante, porque imagina, eu coloco uma arma num drone, eu coloco um drone, eu faço vários mini drones com mini explosivos que estão rodando um sistema de identificação racial a la Uhum, China na coisa, eles pegam um grupo étnico minoritário e a gente automaticamente explode essas pessoas. Isso é uma coisa que pode acontecer. Não tem nenhum limite tecnológico dizendo que a gente não pode fazer isso, mas é importante ter certeza que a gente não vai fazer isso. Até porque quem é que vai ser responsabilizado, né? A gente está tendo essas discussões todas nos carros automatizados, né? Nos carros automáticos e coisas assim. é. Primeiro, quem é responsável, se são cientistas de dados, se a pessoa que treinou, que marcou errado no Google quando estava treinando. Aliás, como a Elga, eu acho, mencionou, você está sendo usado para treinar carros autodirigíveis. Acho que o MIT eles fizeram um site falando, gente, se o seu carro automático está tentando evitar um acidente e você tem que escolher, ele tem que escolher entre matar uma velhinha ou um bebê. E aí eles saíram perguntando para várias pessoas, com várias situações diferentes. E aparentemente criminosos estão abaixo de cachorros. Então, assim, de acordo com o júri popular,
entre matar o cachorro e um criminoso, você mata o criminoso, mas os gatos estão abaixo dos criminosos. Mas eu vi as estatísticas, os carros automáticos estão se envolvendo menos em acidentes que humanos, né? Desculpa, eu estava lendo a pergunta. Será que você pode... Ah, ok, desculpa. Não, mas os carros automáticos estão tendo menos acidentes que humanos. Uhum. Especialmente porque os humanos estão usando celular, né? Pois é. Tem todas essas discussões. Vamos lá. O Horácio pergunta: qual arma? Bélica apenas? Ou vai incluir arma, vírus que afete o sistema financeiro, paralisia do sistema de comunicação? Armas também evoluem, inclusive nas áreas em que são utilizadas. Então, você precisa de alguém com mais criatividade terrorista para responder essa pergunta. Eu não sei, as pessoas vão inventar alguma coisa interessante. Mas é o que você falou. Aquele programador cujo código foi usado e deu problema, ele vai ter que... Ele não pode ser responsabilizado necessariamente, né? Não, mas assim, a gente precisa ter inquéritos, por exemplo. A gente tem problemas de vieses na maior parte dos sistemas de dados. Você tem, por exemplo, tradução simultânea. Se você usa idiomas que têm pronomes neutros e coisas assim, você traduz para idiomas com português, latino com gênero, ele traduz coisas neutras sobre essa pessoa é um doutor, ele traduz para ele é um doutor, ela é uma enfermeira, mesmo que seja neutro, por aí vai, porque você tem vieses e coisas assim. A gente precisa olhar. Por exemplo, o maior dataset de reconhecimento facial que as pessoas usam até hoje, ele é completamente desbalanceado. Ele foi, durante muito tempo, completamente desbalanceado. Eles não tinham minorias, não tinham tantas pessoas negras, não tinham tantas pessoas asiáticas. E isso causa problemas. Se eu estou treinando a Alexa a reconhecer meu nome, ela sabe meu nome porque eu tenho um nome americano, ela vai saber falar o meu nome chinês, o meu nome do Quênia, o meu nome do Marrocos e coisas assim. Porque é o que a gente falou, a inteligência artificial só entende o que está nos dados. Tá? Machine learning, aprendizado de máquina especificamente, só aprende o que está nos dados. Mas e aí, vamos lá. Quais são as confusões que os leigos mais fazem? Vamos focar aqui um pouco. Isso do assumir que você sabe como o algoritmo está pensando. Ele não pensa do mesmo jeito que você. E essa limitação que a gente tem falado, principalmente gente, merda dentro, merda fora. Se os seus dados são ruins, o seu modelo é ruim. Se os seus dados têm poucos padrões, o seu modelo não vai reconhecer nada que tenha outros padrões. Então, por exemplo, nesse projeto legal que eu estou mexendo, o nosso algoritmo primeiro só lia certos tipos de documento. Então, acho que era só sentenças, alguma coisa assim. Se você viesse com outro tipo de documento legal para ele não ia saber o que fazer. Ele ia ficar muito confuso e não ia funcionar. Então, isso são coisas que a gente precisa ter em mente. E outra coisa, ninguém faz ciência de dados sozinho. A gente viu isso muito com o problema do coronavírus, porque qualquer pessoa com um básico de programação pode rodar um script de machine learning, de prever alguma coisa, e vai te dar um resultado. Se você não entende o que está acontecendo ali, você não vai entender as limitações. Então, a gente viu isso bastante no Covid. Você tinha vários físicos, matemáticos, coisas, todos tentando botar os números nos modelos certos, mas sem consultar com epidemiologistas, pessoas que entendem exatamente o que está acontecendo. Exatamente, não, mas entendem melhor o que está acontecendo. Melhor, né? Cientista de dados sempre trabalha com especialista do negócio. Essas confusões, a principal é isso da caixa preta versus a caixa transparente. Como é que você explica o que está acontecendo? Né? Mas na medida que o poder de computação aumentar extremamente, o computador vai começar a fazer conexões que talvez sejam corretas, mas que a gente não associa, talvez, né? Mas isso já acontece. Isso já acontece. Mas eu digo de uma forma positiva. Ele pode até entender contexto, porque ele vai fazer 1000 ligações.
eu vi muito software para investigação criminosa, né? Aí você vê, ele ligou para esse número aqui, ele cria aquelas bolhas, e ele começa a te falar, olha, várias dessas conexões aqui embaixo conectam com essa pessoa aqui. E aí você começa a conectar a rede de crime que era impossível com o trabalho de detetive humano só, né? Exatamente. Esses algoritmos eles são bons em reconhecer padrões. Isso é exatamente a essência do que eles fazem. São padrões, às vezes, mais delicados do que a gente consegue reconhecer como humanos, né? Você tem, por exemplo, alguns estudos em inteligência artificial que são capazes de identificar certos tipos de cânceres melhor do que médicos. Aliás, isso do inteligência artificial na medicina é outra conversa que dava uma live inteira. Uhum. Essa eu não. Em psicologia, por exemplo, se a pessoa começa a fazer certos padrões, falar certas coisas, o computador te avisa, olha, você está com problema disso, daquilo, você pintou seu cabelo azul. Tem pesquisa nisso. Eu já vi muita gente publicando de como é que você identifica comportamento suicida e coisa assim, mas aí depende onde é que vai estar, onde é que está rodando esse algoritmo. Vai ser estar no Facebook? Você posta que terminou com ex, aí isso faz um flag. É o Facebook que vai saber que você está deprimido, é o governo que vai saber se você está deprimido, é alguma agência de saúde que vai saber se você está deprimido. Você quer que o Facebook saiba que você está deprimido e o pior, às vezes o Facebook sabe que você está deprimido e você não sabe que está deprimido, mas o Facebook não pode te dizer que você está deprimido porque ele tem certas coisas, certas limitações legais. Isso Mas aí o YouTube pode te recomendar vídeos mais felizes, atividades físicas. Então, isso é muito antiético, dependendo de como faz. O Facebook fez um experimento que é debatido até hoje de influenciar o humor das pessoas através das postagens e coisas assim. Exatamente isso. A gente quer manipular. Como a gente quer manipular as pessoas? Até agora a gente está querendo manipular para que elas gastem mais dinheiro, votem em certas pessoas e coisas assim. É complicado. Mas e aí, se a gente fizer algoritmo que as pessoas queiram usar máscaras, tal, pode ser bom, né? Pode ser bom, pode ser ruim, depende como tudo, depende de como é que a gente usa, né? Vamos lá, Zé Marcelo. Felizmente, a perícia em cibersegurança está evoluindo rapidamente à medida que as ameaças se multiplicam. Vamos Zé lá. Marcelo é muito mais especialista em cibersegurança do que eu. Eu vou acreditar na palavra dele. Não entendo muito de segurança. E a área de saúde eu achei interessante. Isso eu vou. Depois você manda link, porque, principalmente que for bom para leigo ou semi-leigo, porque eu entendo a aplicação da inteligência artificial. A parte mecânica por trás é menos relevante. Mas eu gosto de sempre manter um constante contato, né? E aí, à vontade, quando você tiver artigos interessantes, eu passo para as pessoas, né? Manda sim. Para mim é difícil, porque eu convivo com, assim, a rede de pessoas que eu tenho aqui na Holanda são gente que estudou comigo, né? Então, é todo mundo cientista de dados, conversando sobre essas coisas o tempo todo. Às vezes é difícil de lembrar o que é para leigo, o que não é para leigo, o que as pessoas sabem, o que as pessoas não sabem, o que as pessoas discutem. Mas você, como você lida com o cliente, você também aprendeu qual é a comunicação, as palavras, o jeito de explicar, né? Sim, isso é tão importante, porque a gente está mexendo com matemática que a maior parte das pessoas quer correr quando vê. E a gente precisa conversar de matemática, a gente precisa pelo menos fazer a pessoa do outro lado entender quais são as limitações, o que é que isso faz, o que é que isso não faz e coisa assim. E é uma das coisas que a gente faz melhor do que os programadores normais. Ou devia fazer melhor, em teoria. Vamos lá. E a Skynet? Quanto tempo a gente tem a Skynet da vida? Não na próxima década. Ok. 30, 40 anos?
Leb, eu acho que assim, é tão difícil de falar onde é que a gente vai estar em 30, 40 anos. É difícil de falar onde é que a gente vai estar em 10 anos, porque é aquela. Eu não sei se já ouviu falar da lei de Moore, né? Que o Sim, processamento dobra a cada... dobra a cada 2 anos. Se eu olho as coisas que a gente estava fazendo com inteligência artificial quando eu entrei no mestrado há 2 anos e o que está acontecendo agora já é diferente, já é tão diferente, tanto em camada do que está acontecendo na academia, na universidade, quanto em indústria, nos produtos que as pessoas estão usando. É. Agora, por exemplo, vamos dizer que eu queira abrir uma Amazon no Mercado Livre, do zero. Você teria como ser uma consultora para falar, olha, eu quero que seu banco de dados funcione assim, que Eu, aí a gente vai otimizar, eu vai não ficar sou a um... pessoa que vai montar o banco de dados, eu sou a pessoa que vai montar o algoritmo que vai te falar. A pessoa comprou isso, ela vai querer comprar aquilo. Mas eu vou estar colaborando com o seu engenheiro de dados para que ele implemente a base de dados e coisa assim, de um jeito que a gente possa rodar isso, que eu tenha acesso a esses dados e que o sistema tenha de volta acesso às decisões que o meu algoritmo Uhum, fez. Mas sim, ok. Mas você acha mais importante dados limpos ou poder de processamento? Eu sei que tem um equilíbrio, mas eu entendi que dados limpos vão muito mais longe, né? dados limpos. É. O negócio da computação ajuda a compensar o lixo nos dados, eu diria, né? Não, não, porque assim, inteligência artificial, de novo, gente, é reconhecimento de padrões. Se os padrões estão errados, o que é que aquilo significa? Ele vai aprender alguma coisa, mas aquilo não é útil para nada. Ou é menos útil. Assim, dados limpos, corretos, são fundamentais. E poder de Vamos lá. processamento depende. Assim, o que o cientista de dados de varejo, que nem eu, que não está numa dessas empresas, na Google, Microsoft e coisa assim, tem acesso muito diferente do que um pesquisador do Facebook tem, Isso. tem, tem acesso. Só reforçar, gente, fiquem à vontade de fazer perguntas, façam no chat, que é mais fácil. E vamos lá, o Júlio falou, nem o cliente sabe o que ele quer. Essa é a minha experiência também. Eu já tive que interceder entre programadores e entre quem queria o site, e era um pesadelo. É realmente... É um pesadelo. Ai, ai, ai. Mas vamos lá, o que mais? Bolhas. Tem como quebrar essas bolhas de mídia social sem afetar as escolhas das pessoas? Que é afetar as escolhas das pessoas. Porque o meu chefe antigo gosta de. Ele gosta de diversificar. Então, ele um dia vai dar like num comentário pró-Bolsonaro, dos amigos dele, no outro dia ele vai seguir uma página de esquerda, no outro dia ele vai ver um negócio de vacina. Ele tenta agir, como a gente falou, caoticamente. Uhum. Mas é É, muito difícil porque a gente não consegue monitorar isso, né? Você não tem acesso a. Quer dizer, você tem acesso, mas é muito difícil você ver o conteúdo que não está sendo mostrado para você. Pra você ter noção do tanto que você tá numa bolha. Mas a gente isso, verdade. precisa conversar como sociedade dos efeitos que essas bolhas estão tendo na nossa política, na nossa convivência social, na nossa ciência, porque isso está extremamente atrelado, assim, eu não tenho problema nenhum falando, gente, o movimento da Terra plana está aqui por conta do algoritmo do YouTube, porque ele Eu sabe, cheguei a pensar que talvez os vídeos sobre ciência sejam muito enfadonhos, mas não é exatamente isso. Tem muita coisa boa, né? Mas aí não tem a controvérsia, não tem aquele... Se eu vejo um bom vídeo sobre geologia, eu não vou repassar isso necessariamente a um amigo, né? exatamente, enquanto a gente priorizar, porque as pessoas só veem, se as pessoas estão engajadas, é bom, mas do mesmo jeito essas plataformas poderiam tá olhando para com que é que as pessoas estão engajadas, com que tipo de conteúdo. A gente poderia diminuir, porque, por exemplo, as pessoas se extremizam, não é porque elas estão procurando termos específicos no YouTube
de tópicos extremos. Não, é porque aparece o vídeo na recomendação do assista por aqui, que vai tocar automaticamente. O que as pessoas querem é que você fique naquela fila o mais. Mas o YouTube tem como te identificar que vídeos são esses. É difícil de fazer uma coisa que identifique tudo, mas não é difícil de fazer uma coisa que identifique parte disso. E aí você entra naquela coisa da censura, por exemplo, uma conversa que o pessoal está tendo sobre o Facebook é que durante um tempo a política do que é justo no algoritmo no Facebook era se afeta pessoas conservadoras e liberais de forma, de forma balanceada. Então, o cientista de dados do Facebook tentou fazer um modelo disso de antivacina e foi barrado, porque estava afetando mais as audiências conservadoras do que as audiências liberais. Mas se as pessoas conservadoras estão falando mais de antivacina, o seu modelo precisa afetá-las mais. Talvez um modelo que identifique cura quântica de cristais funcione melhor Na esquerda. na esquerda. Mas eu tenho um bom canal, acho que foi até o Júlio que recomendou, que é um cara cético, né? Ele fez 2 vídeos explicando por que, que a eleição americana não foi roubada e por que, que as vacinas. Só que, como fala de vacina da eleição americana, foi censurado. Então ele falou assim: eu desisti, eu não vou trabalhar com material para desmontar mitos ou fake news. Porque o próprio mecanismo de atacar fake news ataca o que é para explicar, né? É muito complicado, é difícil de você fazer essa questão, mas acho que o ponto que eu queria passar é que as plataformas sociais elas têm como fazer mais, sabe? As desculpas Uhum. da gente não consegue identificar e coisas assim, elas são complicadas. Não é que elas não queiram resolver esse problema, é também que eles ativamente querem as pessoas engajadas com esse tipo de conteúdo que elas vão explicar, que elas vão compartilhar, que elas vão mandar para 50 pessoas e por aí vai. Não, e é o que o documentário Netflix dá a entender. O problema não é a mídia social em si, mas como ela quer engajar. Como eu estudei economia, eu pensaria assim: você teria que criar um modelo em que a pessoa dá mais renda, vamos dizer, ao Facebook, com menos tempo, quer dizer, ou interação mais bem calculada, ou que vá especificamente para a área que ela vai vender mais, entre aspas, né? Uhum. Mas aí é difícil, porque é o que você falou, se a pessoa fica 3 horas em vez de 1 hora, você tem mais tempo para jogar propaganda, jogar outras coisas, né? Pois é. Vamos lá. Tem alguma coisa, a gente tem uns 20 minutinhos, tem alguma coisa que você não falou que você queira tocar? Deixa eu olhar aqui na lista que eu tinha feito. Não, Leve, essa parte eu ia deixar mais para as perguntas mesmo. Ok, gente, fiquem à vontade aí de perguntas, mais uns 10 minutinhos, depois eu vou jogar para a gente dar um fechamento, né? Se a gente pudesse fechar daqui a pouquinho ia ser bom, porque daqui já tá tarde para mim. Vamos lá, então. Gente, se não tiver mais nenhuma pergunta, eu gosto de perguntar ao final, trabalhar na sua área, ser consultora na sua área, agora que você está na prática, o que que isso te deu de insight? O que que isso mudou na forma que você pensa? O que você mudou, aprendeu, que você pensa assim, caraca, meu, isso eu gosto de um insight da pessoa. Então, acho que uma das coisas que eu mais gosto da minha área, que a gente usa bastante, é resolver problemas. Assim, é o tipo de mentalidade que você precisa para pegar um problema, colocar ele de maneira concreta, que você consiga resolver com um método. Ele é muito importante, ele é muito divertido, ele é um mindset que você aprende. Me deixou mais consciente do que a gente faz na internet. Me deixou extremamente desconfortável com o que a gente faz na internet, sabe? Porque as pessoas não usam o Facebook porque elas querem vender os dados delas. As pessoas usam o Facebook porque eu quero manter em contato com as pessoas que estão no Brasil, falar com a minha tia que mora em outra cidade. E essas coisas complicam. Assim, o site é que
a nossa vida ela é determinada por esses sistemas de classificação, não só em inteligência artificial, mas todos os sistemas de classificação que a gente tem no nosso mundo. Se você é uma pessoa fraudulenta para o seu banco, se você não se você é uma pessoa decente, se você é homem, se você é mulher. É, a gente, a gente é dominado por essas classificações. Isso é uma coisa importante para Sempre tem o pensar. risco do cara que cai fora do sistema, quer dizer, o banco, por algum motivo, acha que ele pode ser um péssimo cliente, e aí se recusa, mas é um problema da caixa preta, como você fala, né? Uhum. Só rapidinho, o Júlio veio um negócio. Primeiro, eu queria dizer, março, mês da mulher, foi. A gente tem colocado bastante mulher aqui na roda de conversa, acho que não é esse problema, mas foi bom nesse sentido. E o Júlio pergunta: como é que é o machismo na sua área de trabalho? É TI. Eu posso não ser programadora, mas a TI. Eu dei muita sorte com os meus dois chefes principais, assim, ao longo do tempo, porque são duas pessoas muito engajadas em envolver minorias e coisas assim no trabalho. Mas, assim, toda área que você tenha uma minoria de mulheres é meio desconfortável, assim, acho que para mim, né, tinha um momento no ano passado que eu estava como gerente de produto, interagindo com o gerente de produto das outras as áreas, né? Eu era o gerente de produtos de inteligência artificial. E era eu com meus 24, 25 anos, alegre, feliz e contente desse jeito que eu tô. Com um bando de marmanjo de 40 e pouco, que não ia me levar a sério. E achar esse. Como é que eu me coloco aqui? Como é que eu faço essas pessoas me levarem a sério? E como é que eu posso trazer que eu estou desconfortável com uma piada se todos os gerentes de produto estão fazendo a mesma piada com o nosso líder de projeto, sabe? Essas coisas pequenas como é que eu me porto como mulher no ambiente de trabalho. Para mim, a solução foi eu sempre fui boca suja, não tenho vergonha, então eu brinco, eu jogo de volta, mas é meio forçado, né? É uma coisa que eu preferia não ter que fazer. E todas as mulheres em TI passam por isso. Eu fiz na universidade um projeto com professoras e mulheres da indústria e os problemas dela. A gente vê umas coisas horríveis, e não é porque eu não passei por nenhuma situação absurda, extrema, mas a gente passa pelas do dia a dia, todo dia. Que isso não acontece. Tem uma professora que teve que se mudar porque ela está sendo stalkeada por um chefe, coisa assim. Quantidade de mulheres extremamente talentosas que eu conheço que tem que ficar ouvindo gente que não entende do que ela está falando, tentando explicar as coisas que ela entende. É bizarro. E a gente tem muita coisa para caminhar em TI, né? Em fazer como é que a gente trata isso com crianças e coisas assim. Tem muita gente que acredita que homens são mais racionais e lógicos e melhor adequados para matemática. Tomar no cu, desculpa, Leve, não sei se pode xingar na roda. Pode. A informática ela foi tirada das mulheres. A informática foi Eu sei, que era um trabalho de compilar dados, informação, e depois, quando ganhou destaque, voltou para os homens. Né? Mas a gente também faz essa parte de lógica e coisa assim. O E Rodolfo pergunta se você trabalhou com Codified Law. não, eu mexo com algumas coisas com direito, mas não ouvi especificamente esse termo, Rodolfo. Beleza. Quantas mulheres, qual é a proporção de mulheres na TI em geral, assim, Não, jogando melhor, tudo? em geral, eu não tenho certeza, acho que é 20%, alguma coisa assim. No meu curso a gente viu aumento bastante. No meu time, no meu time especificamente, específico na empresa. E especificamente o meu time, porque o resto da equipe de desenvolvimento inteira que mexe com TI não tem muitas mulheres. Então, a gente tem três mulheres, nosso time de 10 pessoas, o que é
altamente fora do momento. diverso. Uhum. E isso é porque eu tenho um chefe que se preocupa em contratar mulheres, em fazer questão de dar oportunidades iguais para as pessoas. Mas na minha empresa, nos outros times todos que mexem no código, não tem uma mulher. Incrível. Vamos lá, então. Muito obrigado. Foi muito bom. Acho que tem muita coisa. Infelizmente, tem muito Tem assunto para muita rodar, coisa, né? Leb. Eu imagino, eu nem sabia que, eu não tinha me tocado que na área médica fazia sentido, porque os dados são razoavelmente bons, pelo que eu entendo, né? É complicado, assim, na área médica tem muita coisa, assim, na área médica, o que tem mais recente foi gente prometendo mais do que dá conta de explicar. Então, assim, a gente teve a É. IBM com o Watson, que é a plataforma de inteligência artificial da IBM, que ia revolucionar a medicina, e aí quando a coisa saía do laboratório experimental, não ficava mais, não funcionava mais, funciona pior na prática, então é complicado. Aliás, se eu puder deixar uma mensagem com vocês como cientista de dados, nunca, nunca na sua vida façam daqueles testes de DNA, de sequenciamento de DNA que te Eu ia dizem. falar disso agora. Não vale a pena. Se você fizer um desses negócios, aliás, convença seus parentes a não fazerem também. Você pode ter certeza que daqui a uns anos você vai ter um seguro de saúde querendo te cobrar mais, porque você tem um marcador genético de Alzheimer, ou alguma coisa assim. É muito complicado. Assim, não façam. Mas, em compensação também, por exemplo, alguns estudos de genética interessantes fizeram na Islândia, em populações reduzidas, né? Porque aí você facilmente encontra marcadores específicos de certa doença, o que Sim, aumenta a previsibilidade. sim, tem coisas legais que dão para fazer, mas a gente não tem tantos cuidados com esses dados e tem potencial para fazer coisas muito não legais com a sua vida. Tipo esse exemplo do seguro de saúde que vai acontecer. A gente vai ver isso acontecendo na próxima década. Não, não já, até certo ponto já está acontecendo, pelo que eu estou sabendo, né? Só não sabia que os bancos de dados de ancestralidade fossem tão vazados, né? Mas eu imagino que eles ganham dinheiro vendendo esses dados, né? Sim. Vamos lá. Muito obrigado. Acho que foi muito bom. É uma área que tende a crescer mais e mais. Última frase aí, para dar um fechamento, e aí eu fecho. O que você quer dizer aí? Dá um tchau aí, fala o que você quiser aí, à vontade. Ai, gente, muito obrigada. Olha, para a pessoa que está falando do teste de mama, faça. Aí você tem um motivo válido específico. Não é só para saber de onde vêm seus ancestrais. Mas É. voltando aqui, porque eu achei importante. Obrigada pela oportunidade. Assim, eu estou sempre aberta para conversar sobre inteligência artificial, sobre confusões e coisas assim, porque é uma área que tem crescido e é difícil de entender. A gente está subitamente sendo forçado a lidar com essa tecnologia nova e é complicado, é muita matemática. Tem muita gente falando coisas que eles não entendem e eu gostei muito de ter a oportunidade de dividir um pouco com vocês. Como o Leb disse, a gente podia ter passado horas aqui, tem muita coisa para conversar, mas foi ótimo e muito obrigada por me ouvirem. Maravilha. Muito obrigado, Ana Via, que acho que a gente aprendeu. E o fato que você se preocupa com o acesso aos seus dados, às suas informações, eu acho que já diz tudo, né? Gente, cuidado o que você escreve, onde você gasta cartão, quando você faz pesquisa. É sempre bom ter um certo cuidado, né? Do meu lado, eu sempre digo, é bom quebrar bolhas. Tem amigos diferentes, siga alguém no YouTube que você discorda, procure informação que sai do seu normal, quebre um pouco esses padrões. Não deixa o YouTube e os outros te fecharem na bolha. A bolha dá trabalho. Eu digo isso que o meu Facebook é uma miscelânea de pessoas, nunca expulsei ninguém, nunca quiquei ninguém, e eu acho que é bom você estar exposto a visões diferentes, porque algum dia isso pode ser aquela linha que você pode sair daquela bolha, né?
E assim, Enfim, né? Eu acho que tem que realmente tomar evitar cuidado. essas coisas é só saindo dessas plataformas. Assim, eu ainda não saí do Facebook e do Instagram porque a gente já tem anos e anos e anos de dados. Sim, mas eu não vou mais fazer nenhuma conta e nenhuma mídia social nova. Não, é uma coisa que foi aprendendo a mexer com isso. Daqui para frente eu não terei um TikTok, alguma coisa assim, porque as pessoas têm usado isso de maneira muito ruim, porque essas plataformas existem para isso, além de outras coisas. E o único jeito de sair mesmo é saindo. Não, e o que viraliza é o que é absurdo, o que é perigoso, o que é controverso, etc. Né? Zé Marcelo diz: todo mundo manda abraços. Abraços a todos que vieram me ouvir falar Então é isso. Só para acabar, é isso, gente. Aprendam. A inteligência artificial é uma ferramenta, é bom você aprender como fazer a seu favor, contra, tomar certos cuidados. Eu, quando viajava, eu tomava cuidado de não usar cartão de crédito em certos momentos. Eu acho que, assim, é que nem carro. No início deveria ter acidentes absurdos, hoje em dia é parte do dia a dia, né? Eu não recomendo vocês terem um Alexa, talvez, eu acho engraçado, mas o Willy tem um, né? Mas é isso, muito obrigado, obrigado. É interessante saber, você como mulher está nessa área, como que essa área pode nos afetar. Muito obrigado, Ana, valeu. Para quem entrou aí, essa é a roda de conversa, é um projeto pessoal. Esse vídeo vai estar salvo, vai estar lá. Depois eu tento ensinar a Ana para ver se ela consegue colocar no Instagram dela. Mas quem quiser seguir a roda de conversa, fica à vontade. Tem vários outros, a gente já falou de vários assuntos diversos, ciência, psicologia, então eu agradeço. Muito obrigado a todo mundo, obrigado, Vicky. E, gente, se eu parei de fazer sentido há uma meia hora, porque tá tarde aqui, desculpa, tá? Não, tá ótimo. Obrigada. Muito obrigado, gente. Todo mundo, beijo. Tchau, tchau, viu?